As mudanças sociais mais importantes da história da humanidade vieram acompanhadas de muita luta por parte de seus envolvidos. Mais recentemente, os brasileiros passaram por várias manifestações sociais que levaram a população às ruas. O Movimento Direta Já, o Fora Collor e muitas outras ações que fazem parte da nossa história. Nos últimos anos, as ruas continuam a ser tomadas pelos movimentos sociais e sindicais. Mas será que essa ainda é a melhor forma de protesto? Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Laílson de Almeida, do Comando Local de Greve do Sinasef, e José Rebouças, dirigente do Sinteste-RN. Bom dia, professor. Bom dia, Rebouças. Alexandre. Professor, a gente poderia dirimir uma dúvida logo de inicial aqui no nosso programa. Qual seria a diferença de uma mobilização social para uma manifestação pública? A mobilização é o que precede o ato público, né? É a forma orgânica de regimentar forças para culminar exatamente na manifestação. Portanto, é como se uma fosse a continuidade da outra, né? Quer dizer, há uma mobilização, há uma organicidade no sentido de regimentar força e, em seguida, ao acontecimento que é o ato político formal. Rebouças, a mobilização social e a manifestação pública tem um objetivo de também buscar direitos, não só direitos, mas também atrair a atenção por alguma coisa que poderia estar errada, digamos assim, conduzida por um governo ou por um regime? Isso, a mobilização social, ela amplia para todos os setores da sociedade. Enquanto a manifestação, ela se restringe a um assunto específico, um assunto que leva a defender um direito individual, um direito coletivo. Mas a mobilização e a manifestação é um casamento completo entre aquilo que se planeja e a execução do planejado. No caso, por exemplo, a preparação para uma greve, através da mobilização, e a execução da paralisação, a greve em si, é uma manifestação, como um ato de rua, um ato público numa praça. Professor, o Fora Collor foi uma das grandes mobilizações, grandes manifestações. Qual foi a importância daquela manifestação para aquele momento atual, na política daquele momento, e quais são a importância das mobilizações para a sociedade, para os sindicatos, para as entidades? Olha, a mobilização, ela ressalta as contradições, né? O protagonismo. E a sociedade, ela só avança, ela só se transforma através da luta, certo? O Fora Collor foi isso, uma necessidade que a sociedade sentiu no sentido de ter uma ruptura, né? Havia todo um processo de corrupção identificado no país e a sociedade mobilizou-se contra esse processo, né? E que, portanto, propiciou um avanço em termos políticos, né? Uma mudança, claro, não com a profundidade de vida, mas naquele momento a remoção de um presidente, né, acusado de corrupção e que, portanto, identificado com todas as mazelas, né, todo esse processo de promiscuidade, ele foi realmente, né, ele foi afastado. Isso significou uma mudança, né? Claro que essa mudança é um processo contínuo. Penso que é importante, Rebouças, a população e as ruas também? Isso. Como, por exemplo, as diretas já, né? As massas brasileiras saindo de um regime militar, de uma ditadura militar, as massas foram às ruas e exigiram a direta já, apoiando o projeto do deputado Dante Oliveira, e aquilo ali é uma forma de manifestação legítima, que inclusive começa não só nesse século, mas 400 anos antes de Cristo, com o próprio Platão, que projetou a polis grega, e a polis grega como cidade onde todos teriam direito à política, direito à alimentação, ou seja, a satisfação das pessoas. Estava prevista também os lugares, os ambientes para essas manifestações. Professor, o senhor acha que a população hoje é consciente que é necessário ir às ruas para ter os seus direitos e não só garantir os seus direitos? É um atendimento melhor para a população através de um serviço que é fornecido por uma categoria? Olha, a sociedade tem consciência, mas nem sempre tem os mecanismos necessários para se organizar. Essa é a questão, acho que central. A tomada de consciência e um salto qualitativo no sentido da organização e portanto, da mobilização. Portanto, e isso é dificultado exatamente pela questão dos meios de comunicação de massa. Nem sempre as informações chegam ao conjunto da sociedade como deveria chegar. E isso dificulta o processo de mobilização
e faz com que aqueles que detêm esse controle, né, de comunicação, de informação, tenha os mecanismos de manutenção do poder, de continuidade da estrutura de poder. Portanto, é necessário que ocorra um processo dinâmico de comunicação com as massas, com a sociedade, para que essa massa ela tome consciência de uma forma clara, objetiva, do que é necessário fazer em termos de avanço, em termos de transformação e, portanto, se organizar e se mobilizar. Rebouças, os sindicatos têm um papel fundamental nessa mobilização, nessa educação? Sim, porque através dos planos, dos planejamentos, né, dos projetos de luta para fazer com que faça valer suas reivindicações, os sindicatos exercem um papel decisivo na organização e na preparação e na formação da consciência dos trabalhadores, para que eles saiam da inércia, passe para a luta através desse processo de mobilização que nós falamos anteriormente, até chegar a culminar com as manifestações para fazer garantir, para fazer valer suas reivindicações, que é um processo educacional. Rapidinho, Rebouças, em 30 segundos, o sindicato teria como também atingir a comunidade em que ele é inserido? Sim, os sindicatos na atualidade ele não se preocupa só nas questões econômicas, mas sim nas questões sociais, nas questões políticas que vão além da sua base social, né? Junto à própria sociedade, àquela população onde ele está inserido, discutindo outros assuntos além dos assuntos e daquelas pautas já conhecidas de reivindicações econômicas. Bom, continue aí. No próximo bloco falaremos mais sobre a importância dessas mobilizações para a sociedade. Voltamos em um minuto.